Avançando então para a lição de quinta-feira, vamos considerar o testemunho de Nicodemos, que está no capítulo 3, versos 1 a 21. Só este capítulo nos consumiria uma semana toda estudando cada detalhe, cada vírgula, cada palavra. É um dos capítulos mais lindos para mim do Evangelho de João. É uma daquelas cenas em que Jesus está somente com uma pessoa, e eu gosto desses momentos, Jesus com Nicodemos, Jesus com a mulher samaritana, onde eu posso estar no lugar desta pessoa e desfrutar de uma forma pessoal, mais íntima, da presença do Senhor Jesus. Lembremos que este capítulo, até o verso 21, ele contém uma das mais amadas e citadas passagens das Escrituras, que é o verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que bênção maravilhosa! Além daquilo que está explícito nesse texto, que é a dádiva de Cristo, a misericórdia do céu, o amor de Deus nosso Pai, a salvação que nos é oferecida, está aí implicitamente a liberdade de escolha de cada um, para que todo aquele que nele crê, para que não pereçamos e tenhamos vida eterna, nós precisamos aceitar a oferta. Deus faz tudo que está ao seu alcance para que sejamos salvos, menos forçar a aceitação desta salvação. E Nicodemos era um membro do Sinédrio. Nós já sabemos que o Sinédrio era composto por 71 pessoas, eram composto por sacerdotes, pela seita dos fariseus, pela seita dos saduceus, por anciãos, por pessoas respeitadas dentre o povo. Muitos deles eram de famílias abastadas, como o próprio Nicodemos e o próprio José de Arimateia, que vão aparecer depois no relato mais adiante como simpatizantes e seguidores da pessoa do Senhor Jesus. E este mestre, ele começa a perceber e a ficar incomodado com os sinais que esse rabi vindo da Galiléia estava fazendo. E ele então, já na sua palavra de abertura, disse: Rabi, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se isso não vier de Deus. Mas olha que interessante, um comentário antes, ele busca Jesus num momento noturno, num encontro pessoal, porque embora reconhecesse, e a própria introdução dele para Jesus nos dá conta disso, a origem de Cristo, que ele fazia essas coisas como vindas de um poder fora dele, vindas de Deus, mas ele não queria contrariar o Sinédrio, ele não queria chamar atenção, não queria atrair suspeitas, por isso ele vai à noite buscar a Jesus. Depois nós vamos ver lá adiante no capítulo 7, uma intervenção dele no Sinédrio, depois lá no capítulo 19, da mesma forma, quando ao lado de Nicodemos ele proporciona um sepultamento digno para a pessoa do Senhor Jesus. E a forma como Nicodemos se dirige a Jesus ali nos versos iniciais, 1 e 2, eles dão conta de que Nicodemos tinha essa convicção acerca da missão, mas ele não entendia ainda que estes sinais que ele fazia como sendo vindos da parte de Deus, fossem um chamado divino para Jesus ser o Messias. Ele não entendia que todos esses sinais apontassem para Jesus como sendo o Cristo, como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Então, Jesus, ao responder para Nicodemos, deixa ele mais intrigado ainda, dizendo: olha, outra vez ele vai usar a expressão em verdade, te digo, está no verso 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o verso para memorizar. E aí pergunta Nicodemos: mas como pode alguém, sendo velho, nascer de novo? E Jesus passa então a descortinar o tema da salvação. E quando Jesus responde a Nicodemos, o seu pensamento é um pensamento carnal, materializado, e Jesus então abre a cortina do universo espiritual. Queridos irmãos, as coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, se discernem espiritualmente. Não dá para tratar com os recursos, com o raciocínio material, da lógica humana, as questões espirituais. E da mesma forma como Jesus conduziu o pensamento de Nicodemos de uma mente materializada para uma mente
para um raciocínio espiritual, Deus deseja fazer isso com cada um de nós. E aqui a lição afirma que Jesus conhece o coração de cada pessoa. Isso me encanta saber que Jesus conhece o seu coração, o meu coração, e que Ele está disposto a trabalhar para que cada um de nós, de acordo com nossas circunstâncias, cultura, onde vivemos, o espaço, conhecimento, que nós todos cheguemos ao final reconhecendo a sua divindade, reconhecendo como nosso Salvador e Redentor. Jesus confirmou para Nicodemos que, apesar de ele ser um grande mestre de Israel, o que ele revelava era uma grande ignorância espiritual. Sem dizer isso, foi o que Jesus levou Nicodemos a compreender, e ele se espanta com isso. Mas Jesus não deixa aquele homem sem luz suficiente para que ele pudesse crer. E na sequência, Jesus se descortina, ele abre para Nicodemos a sua missão. Ele vai ser levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, e este sacrifício, este momento de Cristo na cruz, ele vai trazer salvação, porque Jesus não havia vindo para condenar, mas para salvar, e ele oferece a Nicodemos para que o receba e o aceite como seu Salvador. Mas Nicodemos não estava ainda preparado, mas lá na frente nós sabemos o resultado. A lição termina dessa maneira: apesar de quaisquer dúvidas que Nicodemos pudesse ter a respeito de Jesus, naquele momento, ele recebeu de bom grado aquela semente e, posteriormente, ele se uniria a Jesus definitivamente, gastando todo o seu recurso para a pregação do Evangelho. Que exemplo maravilhoso, que lição linda! E com isso nós terminamos a lição da quinta-feira.